investigar, você não descobre. É impossível descobrir sem investigar. Eu queria perguntar o seguinte: o ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, disse à Justiça o seguinte: a decisão sobre composição da diretoria é feita no âmbito do governo. O presidente da Petrobras é comunicado. E ele disse que o nome de Paulo Roberto Costa, o ex-diretor que está preso, depois ele passou 8 anos na diretoria, foi apresentado, segundo o Sérgio Gabrielli, foi apresentado e nomeado pelo Conselho de Administração. A senhora, com todos os poderes do Conselho de Administração, do Ministério da Química e Energia, a senhora não soube de nada, não, a senhora não, o que eu queria saber é o seguinte: a senhora não participou da decisão da escolha de Paulo Roberto Costa? Miriam, vou te explicar uma coisa. Primeiro, Paulo Roberto Costa não foi escolhido fora dos quadros da Petrobras. Paulo chegou à diretoria? Não, só um pouquinho. Paulo Roberto Costa tem 30 anos de Petrobras. Antes de ir para a diretoria da Petrobras, ele fez uma carreira dentro da Petrobras. Inclusive a diretoria. Pois é, mas eu vou dizer que ele se credenciou para chegar à diretoria. No governo do Fernando Henrique Cardoso, ele foi diretor da Gaspetro. Naquela época, a Gaspetro cuidava dos gasodutos do país que estavam iniciando. Ela era um órgão importante. Foi também gerente de exploração e prospecção. Só um pouquinho. Foi gerente de exploração. Deixa eu explicar. Gerente de exploração e prospecção. Quando foi escolhido, ele é escolhido. A Petrobras é muito importante, muito importante. Ela é, como eu escolhi a diretoria da Petrobras, quando eu nomeei a nova diretoria, eu olhei quais eram as pessoas. Não, mas eu tinha subido. Eu escolhi, o que eu escolhi é responsabilidade minha. Mas, candidato, não você foi pode até dizer numa entrevista recente. Não foi uma indicação política no meu caso. Não foi também no caso do Lula. Mas o senhor Paulo Roberto tinha credenciais para ser escolhido diretor. É isso que eu estou tentando falar. Mas vamos falar da demissão dele agora, então, candidato. A descoberta que ele fez isso é uma surpresa. Por quê? Porque eu, como quase todos os brasileiros, acredito que os funcionários da Petrobras eram funcionários de carreira, com 30 anos de carreira. Mas uma surpresa para a senhora, depois de 8 anos, candidato, ele ficou 8 anos como seu subordinado. Foi uma surpresa para a senhora descobrir isso? A senhora levou 8 anos para descobrir que era um funcionário corrupto? Se eu soubesse que ele era corrupto, ele estava imediatamente demitido. Eu não compactuo na minha vida e jamais o farei com práticas de ilícito, práticas criminosas de corrupção. Candidato, eu queria falar agora da sua campanha eleitoral. Política que mostra isso. Queria falar da sua campanha eleitoral na TV, em que a senhora disse que se a sua adversária Marina for eleita, que os pobres vão passar fome, os banqueiros vão fazer as maiores maldades com o povo, acaba o pré-sal, as pessoas não vão mais comprar casa própria, enfim. Claro que a sua adversária nega o fundamento em todas essas acusações. A minha pergunta é: a senhora acha legítimo levar o debate político para esse lado, ao invés de discutir propostas, soluções para o país, ficar botando medo nas pessoas? Veja bem, é interessantíssimo. Tudo que eu falo está no programa da candidata. A candidata diz: vou tornar o Banco Central independente. Olha, Banco Central independente, nos termos do Brasil, é simplesmente colocar um quarto poder na praça dos 3 poderes. Aí vai chamar praça dos 4 poderes. Está escrito isso no programa da candidata. Mas não é só isso. Ela diz que vai reduzir o papel dos bancos públicos. Então, gostaria de dar esse exemplo. Olha, o próprio Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que também é procurador. Meu querido, ele pode ter a opinião dele. Pois é. Mas não é só a opinião. A Procuradoria é um órgão independente. Eu posso. O dever da Procuradoria é zelar pela lisura do processo eleitoral. A Procuradoria diz ele que diz, essa peça de propaganda ele diz o seguinte, que na sua campanha... Eu tenho de ser na sua campanha, só pelo textualmente do Tribunal Superior Eleitoral, não é pelo procurador. A peça de propaganda, uma peça da sua campanha tendenciosa que poderia gerar estados emocionais desapegados da experiência real.
Ou seja, na opinião dele, isso não Ele é diz verdade, poderia. haveria limite. Ele diz poderia. É uma opinião dele. Isso vai ser julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Né? O tribunal vai ter de dar uma opinião. Do meu ponto de vista, eu quero meu A senhora não direito de considera que está defesa revoltando nesse as caso. pessoas? Não. Eu acho que eu estou alertando, por exemplo, reduzir os papéis dos bancos públicos. Caixa, Banco do Brasil, BNDES. O que significa? Imediatamente eu quero saber como é que vão financiar a infraestrutura no Brasil. Hoje, como é que financia? Nós damos para poder fazer qualquer obra de infraestrutura. 30 anos para pagar. 5 anos de carência, 5% de juros. O subsídio está no fato de que os 5% de juros, se for olhado em termos do juro do mercado, ninguém fará infraestrutura no Brasil. Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque os juros do mercado é 25%. O juros do mercado não compadece com financiamento para infraestrutura. Não é financiamento de longo prazo. Isso não é medo, isso é real. Não sai rodovia, ferrovia, porto, aeroporto. Não sai metrô. Não sai VLT. Esquece, porque não sai. Segunda coisa, eu vou dar 2 exemplos. Você me permite. Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, para pessoas que a faixa maior até R$ 1.600. Se você tirar um empréstimo no mercado, você vai pagar R$ 940. Ou algo parecido com R$ 940. Se for uma pessoa que recebe R$ 800, porque eu estou falando até 1.600, a prestação dele na casa própria é maior do que ele ganha. Nós cobramos 5% da renda. Portanto, o governo coloca um subsídio nesta faixa entre 90% a 95% do valor do imóvel. Passa isso para banco privado, nunca esse país vai ver uma casa própria para a população mais pobre. Segundo, terceiro exemplo, eu quero saber como é que farão o Plano Safra. Dos 156 bilhões que nós colocamos esse ano, 134 é com juro negativo. 134 bilhões. Eu não sei se vocês acreditam que os bancos privados vão financiar isso a esse custo. Vamos falar em juros e financiamento em bancos. Ninguém está falando em acabar com os bancos públicos, apenas ter uma participação maior, mas eu não queria perguntar. Aí você vai explicar como é que é reduzir. Olha aqui, reduzir para quanto? Eu reduzo pela metade o financiamento da agricultura, reduzo a metade o financiamento da infraestrutura, reduzo quanto do Minha Casa Minha Vida? Porque não pode ser assim, não pode dizer, vou reduzir. E aí eu que estou colocando medo, ela tem um alinhamento claro, ela tem uma posição favorável aos bancos. Eu não tenho. Eu acho que os bancos são importantíssimos, mas eu sei que o país precisa de infraestrutura, as pessoas precisam de casa própria. Eu não sou a favor do desmame da indústria. Não sou. Acho que a indústria tem de ter política industrial. Ela é contra conteúdo nacional. Eu sou a favor. O caso é o seguinte, outros países, como por exemplo o Reino Unido, o Partido Trabalhista decidiu pela autonomia do Banco Central, isso reduziu os juros de longo prazo, estabeleceu uma política monetária tranquila. Ninguém acusou o Partido Trabalhista, ou em outros países, no Chile, por exemplo, de isso empobrecer os pobres e defender os bancos. Quer dizer, por que não é melhor levar argumentos mais racionais, em vez de usar um argumento desse, que é um argumento, não faz sentido esse argumento. Veja você, Nico, eu vou fazer a comparação com o Banco Central americano. Eu já falei isso com você, inclusive, na outra entrevista. Qual é o princípio do chamado Federal Reserve? A independência do Banco Central americano está baseada no máximo emprego, estabilidade no curto prazo e juros moderados no longo prazo. Isso, aqui no Brasil, é considerado extrema heterodoxia. Aqui, o Banco Central persegue única e exclusivamente controle da inflação.
lá E não tem conseguido. persegue O seu máximo, Banco Central não tem conseguido. mas nem eles. Nem eles. Então, nem eles. Com a inflação, com menos de Querida, 2%. o que é extremamente problemático. Você sabe que deflação hoje é o grande problema. Eles estão com inflação Eles estão. menos de 2%. Eles estão com a deflação, Estados A Unidos. meta deles, Nós estamos com a inflação acima da meta. é muito bom você falar isso. A meta do Banco Central americano é 2%. Eles estão preocupados, pensando na hipótese de elevar juros, é só olhar as declarações da presidenta do Banco Central americano, a Janet Yellen. Eles estão preocupados porque os preços estão crescendo menos. Quando os preços crescem menos e tem processos deflacionários, quem tem dívidas muito elevadas, como eles têm dívidas não só internas como externas, extremamente elevadas. Eles têm problemas. Hoje no mundo, ninguém está conseguindo cumprir todas as metas no ponto. Oscila. Lá também oscila. Aqui oscila. Só que aqui nós não podemos oscilar. Mas veja bem, no caso da Alemanha e no caso do Banco Central Europeu, o Banco Central Europeu tem um problema seríssimo. Se houver deflação na Europa, eles entram numa espiral de recessão brutal. Por quê? Porque eles têm uma montanha de dívida para girar. Se os preços caem, eles não conseguirão girar a dívida deles. Então, hoje tem uma crise no mundo. O que não é possível é tratar com 2 pesos e 2 medidas do Brasil no resto do mundo. Vamos fazer um pequeno intervalo, a gente vai tratar